Boa tarde, gente. Meu nome é Bruno, eu sou do PET Engenharia Ambiental e essa é a minha primeira aula, tá? Então, vão aí devagar, mas eu vou tentar tirar as dúvidas e explicar aqui tudo o melhor que eu conseguir. Vamos lá, Mário, pode passar já o primeiro slide. Então, gente, eletroquímica é o que a gente vai falar na aula de hoje e é uma parte da química que estuda as reações químicas que produzem corrente elétrica e que são produzidas por corrente elétrica. Então, a gente vai ter duas partes, dois processos. Tem os processos das pilhas e da eletrólise. Nas pilhas ocorrem reações químicas que produzem corrente elétrica. Como vocês podem ver aqui embaixo nessa seta, você vê que a energia química ela vai ser transformada em energia elétrica. E isso significa um processo espontâneo. Então, a pilha é um processo espontâneo. E o outro processo é o da eletrólise, que é onde acontece o inverso. A corrente elétrica ela vai produzir uma reação química. E aí esse é um processo que a gente chama de não espontâneo, que é onde a energia elétrica vai se transformar em energia química. Tudo certo? Alguma dúvida nessa parte mais introdutória? Eu estou vendo o chat, tá, gente? Não, né? Ok. Agora a gente vai para a parte de reações de oxirredução. Essas reações, elas ocorrem simultaneamente, né? Oxirredução significa reações de oxidação e reações de redução. Então, são reações que sempre vão ocorrer juntas, simultâneas, já que na oxidação a gente tem a perda de elétrons, que vocês podem ver aqui no slide, e na redução a gente tem o ganho de elétrons. Okay. Então, se na oxidação a gente vai haver a perda de elétrons, esses elétrons precisam ir para algum lugar. Então, eles vão para a substância que vai se reduzir. Alguma dúvida? Olinda? Vamos esperar, acho que ela tem alguma dúvida. Eu volto. Ok, volta aí, Mari, a parte primeira parte. Então, aqui ela está perguntando, Olinda, por que nas pilhas a reação ela é espontânea. Então, ela é espontânea porque ela não precisa de energia elétrica para ocorrer, ela ocorre naturalmente, entendeu? É da natureza dela ocorrer. Diferente da eletrólise, né? A eletrólise é como se você adicionasse energia, você coloca energia na reação, então ela precisa ser forçada para acontecer, entendeu? Por isso que ela não é espontânea. Deu para entender melhor ou não? Ok. Pronto, Mari, pode passar para outro slide que a gente estava falando. Então, voltando aqui para a parte das reações de oxirredução. São, como eu falei, né, são reações que sempre ocorrem juntas ao mesmo tempo. Na oxidação, a gente tem a perda de elétrons. E na redução, a gente tem o ganho. Por quê? Porque na oxidação, quando a gente tem a perda desses elétrons, eles precisam ir para algum lugar, eles não podem simplesmente desaparecer. Então, os elétrons que são perdidos na oxidação, que são doados, eles são ganhos na redução. E aí a gente pode ver aqui que a perda de elétrons significa um aumento do NOx. Já a gente vai falar mais de NOx, vai dar uma relembrada. E o ganho de elétrons significa a diminuição do NOx. Em toda reação, a gente vai ter o agente oxidante, que ele vai provocar as oxidações, que já é bem sugestivo, né, o nome, e ele sempre é o que se reduz. O agente oxidante sempre se reduz. E na redução, a gente tem o agente redutor, que ele provoca as reduções, e o agente redutor sempre se oxida. Essa é uma parte bastante importante. Agora, Mari, pode passar para a gente falar um pouco de NOx? Então, vamos lá. O NOx, gente. Alguma dúvida sobre a parte de oxirredução?
Ok, vou falar de NOx, então. O NOx, ele significa número de oxidação. É um número que tá relacionado à carga elétrica produzida em algumas substâncias nas reações químicas, mas esse não é o principal de saber sobre NOx. O que você precisa saber sobre NOx é descobrir qual o NOx das substâncias, ou então como descobrir. Por que eu falo qual o NOx da substância? Porque existem NOx fixos para substâncias, e eu vou dizer alguns deles aqui, e quem quiser pode anotar, que eu acho que é bem importante. Eu vou falar só os principais, tá? NOx fixos tem do oxigênio, que é -2, do hidrogênio, que é +1, os elementos da família 1A e o Ag também é +1, família 2A e Zn, zinco, também é +2, o NOx, e o NOx do alumínio é +3. Eu estou falando aqui só por cima, mas depois vocês podem dar uma olhada que tem mais, tá? Aqui a gente tem dois exemplos de reações de oxirredução, essa primeira maiorzinha e essa segunda menorzinha. Vamos lá começar aqui, ó. Aqui a gente tem o AgNO3. O NOx do Ag nos reagentes é +1, já que ele está aqui. Esqueci de falar um negócio, gente, perdão. O NOx de substâncias simples, que é uma regra muito importante. O NOx das substâncias simples, exemplo, H2, N2, O2, aquelas substâncias que só tem um elemento, sempre é 0. Só esperar a Mari voltar a falar. Certo? Então, NOx de substâncias simples é uma regra, ele sempre vai ser 0. E aqui a gente vai analisar o NOx nos reagentes e o NOx nos produtos, para saber que NOx diminui, que NOx aumenta, e poder dizer, né, quem sofre redução e quem sofre oxidação. Então, aqui, o Ag, né, a prata, o NOx dele é +1, a gente sabe disso, é um NOx fixo. Do oxigênio é -2, a gente também sabe isso, porque é um NOx fixo. E aí, agora a gente vai para os reagentes. Nos reagentes, a gente tem o Ag em substância simples, sólido, e o O2 em substância simples também. Então, o NOx deles vai ser 0, já que, segundo a regra, os NOx de substância simples sempre é 0. Agora a gente vai analisar o NOx de cada elemento para ver o que aconteceu. Vamos lá. Primeiro aqui, o NOx do Ag era +1 e depois passou para 0. Então, o NOx diminuiu. Se o NOx diminuiu, significa que o Ag sofreu uma redução. E se ele sofreu uma redução, significa que ele é o agente oxidante. Ok? Agora vamos para o oxigênio. O NOx do oxigênio é -2. Aqui, ó, é um NOx fixo, a gente sabe, nos reagentes. E nos produtos, o NOx dele é 0. Então, de -2 para 0, o NOx aumenta, certo? -2 para 0, o NOx aumenta. Se o NOx aumenta, significa que o oxigênio sofre oxidação. Se ele sofre oxidação, ele é um agente redutor. Tudo certo, essa primeira equação? Vamos para a segunda. 2HCl virando H2 mais Cl2. Como a gente sabe, né, o NOx de substância simples sempre é 0. Então, H2, NOx 0 e Cl2, NOx também 0, isso nos produtos. Agora, nos reagentes, vamos lá. Eu sei que o NOx fixo do hidrogênio é +1, mas eu não sei qual é o NOx do Cl. Aí entra uma outra regra muito importante, que para eu descobrir o NOx de um elemento numa substância composta, a soma dos NOx dos elementos tem que ser igual a 0. Então, aqui, a gente tem o HCl, né? Se o H é +1, qual tem que ser o valor do NOx do Cl para a soma disso aqui dar 0? -1, né? Já que +1 menos 1 dá 0. Então, o NOx do Cl é -1. Agora, a gente vai analisar por cada elemento e saber o que foi que aconteceu com eles.
Vamos lá, o hidrogênio, o seu NOx passou do +1 para o 0. Significa que o NOx diminuiu, né? Significa que ele sofreu uma redução. Se o hidrogênio sofreu redução, ele é um agente oxidante. Agora o Cl. O NOx do Cl era -1 e passou para 0. Então, o NOx dele aumentou. Se o NOx do Cl aumentou, significa que ele sofreu uma oxidação. E por isso ele é o agente redutor dessa reação aqui. Tudo bem? Todo mundo entendeu essa parte das equações? Pronto. Letícia, tu quer dizer mais ou menos o que tu não entendeu? Se tu não entendeu só a primeira ou a segunda, o que foi exatamente? A primeira. Ok. Vamos lá, voltar. Aqui a gente tem uma reação e nos produtos a gente tem duas substâncias. O 2AgNO3 mais H2O, e a, né? E esses dois elementos, essas duas substâncias, vão gerar o 2NO3 mais o 2H+, mais o 2Ag sólido, mais um meio de O2. Aqui eu quero saber que elemento vai sofrer redução, que elemento vai sofrer oxidação, entendeu? E eu quero descobrir isso através do NOx, desses elementos. Aqui na equação, a gente vê que o Ag está aqui, se repete na equação, o O também. Então, como eu falei, tem os NOx fixos e os NOx variáveis. Aqui você pode ver que o NOx do Ag é +1, a gente aprendeu isso. E o do oxigênio é -2, que também é um NOx fixo, certo? Isso nos reagentes. Para eu saber quem oxida e quem reduz, você tem que ver que o NOx dele varia, né? Para mais ou para menos. Porque se o NOx permanecer constante, significa que não acontece nada de oxidação ou redução. Aí, depois da setinha, né, são os elementos do produto. Os mesmos elementos que eu analisei no reagente, nos produtos, eles estão na forma simples. Ó. Você pode ver que aqui está só o 2Ag, 0. Não tem mais nenhum outro elemento químico com ele. Está só o Ag. Do mesmo jeito o oxigênio está em substância simples. Só tem oxigênio aqui. Então, segundo a regra, o NOx de elemento simples é 0. Rian, perdi um pouco da explicação. Pode definir de novo o que é NOx? Certo, Rian. NOx é número de oxidação, certo? Ele é um número que tem a ver com a carga elétrica que determinado elemento libera uma substância, numa reação química, entendeu? Mas, como eu falei, o conceito de NOx não é realmente o que é mais necessário. O importante é vocês saberem os NOx fixos, pelo menos os básicos, os mais simples, e como descobrir o NOx das substâncias, ok? Tudo certo, Rian, Letícia? Tudo bem. Agora a gente vai fazer uma questão, eu acho que agora é a questão, e aí eu acho que, pronto, é a questão, talvez fique mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá. O ferro galvanizado apresenta-se revestido por uma camada de zinco. Se um objeto desse material for riscado, o ferro ficará exposto às condições do meio ambiente e poderá formar o hidróxido ferroso. Nesse caso, o zinco, por ser mais reativo, regenera o ferro conforme a reação representada abaixo. Então, tem aqui a reação, e sobre essa reação pode-se afirmar que, quando você vai ver as alternativas, elas estão sempre afirmando o que um sofre oxidação, o que outro sofre redução, enfim. Então, quando eu vejo isso, eu sei que a questão quer que eu saiba quem oxida e quem reduz. Então, a gente vai analisar, né? Vamos lá. Primeira regra que a gente sabe é que os NOx de elementos simples sempre é 0. Então, aqui eu tenho 2. Eu tenho o zinco, que está em forma simples, aqui nos reagentes, e eu tenho o ferro, que também está em forma simples. Então, também é 0. Então, o NOx do zinco aqui, do Zn, é 0, e o NOx do ferro também é 0.
Agora, eu tenho que descobrir o NOx do ferro e do zinco nessa substância composta. E aí, vamos lá. Como eu falei, né? A soma dos NOxes dessa substância tem que dar 0. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente vai analisar esse OH2 aqui, ó. O NOx do O é fixo. A gente sabe, é -2. Do hidrogênio também, é +1. Só porque aqui tem um 2, né? E esse 2 significa o quê? Que tem 2 moléculas de OH. Se eu tenho 2 moléculas de OH, então eu vou ter que multiplicar o NOx dessas substâncias por 2. Entendeu? Então, o O, que tinha NOx -2, né? Como tem 2 oxigênios, o NOx vai ficar -4. E do mesmo jeito o hidrogênio, que tinha NOx +1, como são 2 átomos de hidrogênio, o NOx vai ficar +2. Então, quando eu fizer -4 mais 2, vai me sobrar -2, né? Então, vamos dizer, né, entre aspas, que o NOx desse OH2 aqui é -2. E como a soma dos NOx tem que zerar, tem que dar 0, então, qual é o NOx do ferro para zerar o -2? É o +2, né? Porque +2 menos 2 é igual a 0. Então, o NOx do ferro nessa substância aqui, nesse composto, é +2. Tudo bem? Acho que sim. E no zinco, né? Aqui você pode ver que o zinco está na mesma estrutura, ZnOH2. Então, é basicamente a mesma coisa, né? O NOx aqui, entre aspas, do OH2 fica -2, e para zerar, o NOx do Zn precisa ser +2. Então, sabendo que o NOx do ferro nos reagentes é +2 e nos produtos é 0, a gente pode descobrir, vamos lá, do +2 aqui nos reagentes do NOx do ferro para 0, o que é que acontece com o NOx? O NOx diminui. Se o NOx diminui, significa que ele sofre uma redução. Então, o ferro, ele é quem reduz. E se é o ferro quem reduz, né, a gente pode tirar por aí que o zinco vai oxidar. Mas, olhando para o NOx dele, o zinco tinha NOx 0 nos reagentes e passou para o NOx +2 nos produtos. Então, se o NOx dele aumentou, ele sofreu uma oxidação. E aqui a gente vai para as alternativas, né? Sobre essa reação, pode-se afirmar que o ferro sofre oxidação? Não. Quem sofre oxidação é o zinco. O zinco sofre oxidação, tudo bem, até aí tá certo. Agora, pois perderá elétrons. Falso, o zinco não perde elétrons. Na oxidação, não, errei, perdão. Na oxidação, ocorre a perda de elétrons, gente. Então, a nossa alternativa é a letra B, certo? A alternativa certa. Agora, vamos ver as outras alternativas, né? Porque é muito importante você analisar as outras alternativas, por mais que você tenha encontrado a certa. Você tem que ter certeza. Então, o ferro sofre redução? Sim, sofre, pois perderá elétrons. Pronto, aí já vê que não é, porque na redução ocorre o ganho de elétrons. O zinco sofre redução? Não. E o ferro sofre oxidação? Também não. Mari pode passar já para a resolução. Aqui, gente, é tudo que eu falei. O ferro sofre redução, pois o seu NOx vai de +2 para 0, ele receberá 2 elétrons. O zinco sofre oxidação, pois o seu NOx vai de 0 para +2, ele vai perder 2 elétrons. E está aqui, ó, na equação. Inclusive, na prova, vocês podem colocar isso aqui, certo? Anotar o NOx para não se confundir, não fazer só no pensamento. Pode anotar na prova, é mais fácil. E aqui a resposta correta, letra B. O zinco sofre oxidação, pois perderá elétrons. Alguma dúvida nessa questão, gente? Eu estou olhando no chat, tá? Quem quiser pedir para repetir ou algo do tipo. Muito bom esse macete aqui da Brenda. Ó. Redução recebe elétrons. Top. Eu acho que não tem dúvida. Vamos agora para a parte de pilha mesmo. Então, vamos lá, gente. Aqui a gente vai falar...
Não, Mário, pode deixar naquela parte inicial mesmo, certo? Obrigado. Aqui a gente vai falar sobre a pilha de Daniel, né? Daniel, como vocês quiserem chamar aí, o Daniel é esse moço aí da foto. E naquela época ele descobriu, né, que essas reações que produziam uma corrente elétrica e ele podia criar uma pilha, um negócio que ia fornecer energia elétrica para ele fazer, sei lá, o que ele quisesse. E naquela época ele montou uma pilha com zinco e com cobre, né, sendo os dois eletrodos, interligados externamente por um fio condutor, né, por onde os elétrons passariam, e mergulhados cada um em uma solução de sal que contém o seu respectivo íon, né? Ou seja, no cobre tinha o eletrodo de cobre, a barrinha de cobre, imerso numa solução com cobre. Do mesmo jeito no zinco, uma barrinha de zinco imerso, né, num líquido com zinco também. E agora a gente vai aqui ver as partes, né? Tentar ver a parte dessa pilha, as partes dessa pilha e entender um pouco sobre cada uma. Então vamos lá, primeiro para os eletrodos, né? Os eletrodos são dois, o ânodo e o cátodo. Eu acho que esse nome já é bem familiar de vocês. E vamos lá, no ânodo vai ser onde vai ocorrer a oxidação e ele é o polo negativo da pilha. Por quê? Porque é de onde os elétrons saem. O cátodo é a parte positiva da pilha, é onde ocorre a redução e é onde os elétrons chegam, né? Para onde os elétrons vão. Importante dizer que na pilha do Daniel, né, o ânodo era o zinco, né, a barra de zinco, e o cátodo era a parte do cobre. Agora, outra parte bastante importante da pilha é essa ponte salina. Ela é muito importante, eu já vi ela caindo em questão do Enem, se não me engano, no Enem que eu fiz, caiu uma questão sobre, e perguntou qual era a função da ponte salina. E é manter o equilíbrio elétrico, a neutralidade da pilha. Porque sem essa neutralidade, a pilha não funciona. Se a ponte salina não funcionar, a pilha também não funciona. Então, vamos ler aqui o que está no slide, né? É um gel contendo uma solução salina concentrada em água, colocada em tubo em U invertido. Ela é o circuito interno e impede que os eletrodos percam precocemente sua neutralidade elétrica. Então, está aí a função da ponte salina. Importante saber. Em algumas questões, ela pode vir com um tubo de vidro, né, interligando os dois béqueres, ou então como um chumaço de algodão. Não faz diferença, as duas têm a mesma função, exatamente a mesma função. Outra coisa bastante importante de lembrar é o sentido dos elétrons, que eles vão sempre sair do polo negativo para o polo positivo. Importante dizer uma coisa, aqui todas essas informações, elas estão relacionadas à pilha, tá? Ao fenômeno das pilhas, porque lá na eletrólise, mais para frente, o professor vai explicar para vocês e vocês vão ver que vai trocar alguns conceitos, né? Um sinal aqui e ali, mais tranquilo. É só importante vocês entenderem que pilha é uma coisa e eletrólise é outra. Agora, com a imagem, vai ficar mais fácil da gente explicar tudo bem direitinho e tal, como vai ocorrer, enfim, vamos lá. Aqui, como vocês já podem ver, tem o de olho no macete, ó, vogal com vogal, ânodo é onde ocorre a oxidação, né? Então, você pode fazer essa associação aqui, se você tem dificuldade de memorizar, né? E consoante com consoante, o cátodo é onde ocorre a redução. Ok? Vamos lá. Aqui a gente tem os nossos dois béqueres, né? Aqui você pode ver a barra de zinco, que está corroída, e a barra de cobre, que aumentou aqui a massa. E agora a gente vai entender. O sentido dos elétrons sempre é saindo do ânodo e indo para o cátodo. Então, você pode ver os elétrons aqui, ó, saindo do ânodo e vindo para o cátodo. Uma coisa bastante importante para a gente poder entender aqui tudo o que vai acontecer é observar a semi-reação de oxidação. Você pode ver aqui embaixo, ó, do Becker tem a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução. Essas semi-reações, elas mostram o que acontece individualmente em cada Becker, em cada, vamos dizer, parte da pilha, assim, que aí você dá para entender melhor o que ocorre, né, no final. Então, vamos analisar aqui essa semi-reação de oxidação. Aqui você vê o zinco, ele se oxida, né? Então, ele se transforma em zinco 2+,
e 2 elétrons. Então, essa oxidação aqui é o momento que ele perde o elétron. O zinco perdeu esse elétron. Então, o íon Zn2+, ele vai para a solução e vai deixar essa solução mais concentrada de zinco. E os elétrons eles vão vir pelo fio para o cátodo. Agora a gente vai analisar a semi-reação de redução, que ocorre no cátodo. A gente tem o Cu2+ aqui, ó, está na solução, você pode ver aqui, mais os 2 elétrons que vieram lá do ânodo, por causa da oxidação, e esse Cu2+ e esses 2 elétrons vão se transformar em Cu sólido, né? Esse Cu0 aqui. E é esse Cu0 que vai se agregar, ele vai se dispor, né? Cu. Por isso que aqui vai aumentar a massa de cobre. E aqui no zinco, você pode ver que ó, ele desgasta, né? Aqui no zinco, na barra de zinco, você pode analisar isso. Essa parte do caminho dos elétrons, semi-reação de redução e de oxidação, todo mundo entendeu? Eu estou olhando o chat, se tiver alguma dúvida, gente. Eu vou explicar agora a parte da ponte salina, certo? Bem direitinho. Então, ok, acho que não tem dúvidas, né? Vamos lá, então. Como a gente sabe, o sentido dos elétrons é do ânodo para o cátodo. Quando os meus elétrons, eles saem do meu ânodo, eles são liberados do ânodo, vocês concordam que aqui no ânodo vai ficar com excesso de cargas positivas, certo? E do mesmo jeito no cátodo, se esses elétrons vão para o cátodo vai ficar com excesso de cargas negativas. Então, se eu não tivesse a ponte salina, esse excesso de cargas ia acabar com a neutralidade elétrica, não ia ter diferença de potencial e a pilha não ia funcionar, não ia mais ocorrer o transporte dos elétrons. Então, é essa a função da minha ponte salina. A ponte salina, como falou, né, eu vou dizer aqui que é um chumaço de algodão, por exemplo, embebido numa solução salina. Né? Essa solução salina, deixa eu procurar uma maneira de explicar. É como se fosse água com algum sal, um sal em solução aquosa. E quando a gente coloca o sal numa solução aquosa, ele dissocia, né, os íons. Então, aqui, por exemplo, a gente tinha o KNO3, nitrato de potássio. Quando eu coloquei ele junto com água, ele dissociou. Então, ele se transformou em íons K+, e íons NO3-. E são esses íons que vão neutralizar as cargas positivas e negativas dos meus Becquerels. Agora a gente vai entender. No ânodo, aqui, eu tenho um ânodo que está positivamente carregado, né? Já que ele está com excesso de cargas positivas. Então, como ele está com excesso de cargas positivas aqui, ó, do Zn2+, o NO3- da ponte salina vai se atrair por ele. Então, o NO3- vai vir daqui da ponte salina e vai vir para o Becker, vai se juntar com esse zinco, né, que estava deixando aqui com excesso de cargas positivas, e vai neutralizar esse zinco. Então, ele vai neutralizar essa parte. Agora, no cátodo, o que, é que vai acontecer? Ele vai estar com excesso de cargas negativas, esse SO4 2-. Então, o K+, vai se sentir atraído por essa carga negativa. E aí o K+, vai vir para cá e vai se juntar com esse SO4 2- e vai neutralizar essa parte da reação. Então, no final, a gente vai ter as duas soluções neutras, né, eletricamente neutras, e o transporte de elétrons ocorrendo normalmente. Alguém tem alguma dúvida? Talvez na questão fique mais fácil de entender, né? A gente pode tentar ir para a questão e aí... ok. Aqui está o funcionamento da pilha, né? Com o funcionamento da pilha, o eletrodo de zinco foi corroído, a solução foi corroída, né? Aqui vocês estão vendo o zinco corroído, né? Fica parecendo um grafite mesmo. A solução de CuNO3 ficou mais diluída. Isso ocorre, né? Já que o Cu2+, ele vai para o sólido, ele se transforma em sólido e vem para a barra.
A solução de zinco NO3,2 ficou mais concentrada. Isso também a gente explicou, né? Já que o zinco sólido vai se transformar no Zn2+. E a massa do eletrodo de cobre aumentou. Também está aqui bem explícito na imagenzinha do lado. E esses fenômenos são consequências da reação global. Essa reação global é como se fosse a junção do que ocorre nas duas reações, os dois Beckers, que é quando a gente chega no momento de equilíbrio químico, né? Que é onde a reação ocorre e ela se mantém em equilíbrio, sabe? Dos dois lados. Ela pode ocorrer tanto de um lado como para o outro. Aqui a gente vai ver melhor na equação. Então, no ânodo, a gente tem inicialmente o zinco sólido e os íons 2NO3-, que vão se transformar, né, vão passar para ser o zinco NO3,2 aquoso, que é a solução que fica no Becker, mais os 2 elétrons que o zinco vai soltar, que ele vai liberar. No cátodo, a gente vai ter o quê? A solução de cobre, né, mais os 2 elétrons que ele vai receber da oxidação do zinco, se transformando no cobre sólido, mais os 2NO3-, que é o íon da solução. Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai cortar quem está igual nos reagentes nos produtos e ver com o que é que a gente sobra e o que é que fica na nossa equação global. Então, aqui você pode perceber que tem o 2NO3- nos reagentes e o 2NO3- nos produtos. Então, quando você pode cortar eles, né? Do mesmo jeito, ocorre com os elétrons. Você tem 2 elétrons aqui nos produtos e 2 elétrons aqui nos reagentes. Então, você pode cortar esses 2. Depois que a gente fizer esses cortes, a gente vai ver o que é que sobra. Sobrou para a gente o zinco sólido, mais o nitrato de cobre, né? Aqui eu acho que é nitrato de cobre, se transformando no zinco NO3,2 mais o cobre. E aqui você pode perceber no meio que essa setinha ela aponta tanto para um lado como para o outro. Significa que ela pode ocorrer tanto do lado do zinco sólido como do lado do zinco do cobre sólido. Então ela pode ocorrer dos dois lados. É o equilíbrio. Quando ela estiver em equilíbrio de um lado, ela não vai precisar produzir do outro. Acho que agora eu confundi, mas, enfim, ela se mantém em equilíbrio, ela não fica estática. Pronto, acho que agora a gente pode passar para a parte de diagrama de célula. Então, tá aí diagrama de célula. Diagrama de célula, isso é mais uma convenção que foi criada, né, para determinar, para a gente poder mostrar na pilha quem é quem. Então, tá aqui a gente tem a substância metálica que sofre oxidação vem primeiro, o cátion que se forma, o cátion que sofre redução e a substância metálica que se forma. Então, na pilha de Daniell, a gente pode ver aqui, ó, a substância metálica que sofre oxidação é o zinco sólido. Então, o zinco, ele é quem sofre a oxidação, o zinco sólido. O cátion que ele forma é o zinco 2+. Agora vamos para a parte da redução. O cátion que sofre redução é o Cu2+. Isso é muito importante dizer porque já vi questão perguntando quem sofria a redução, qual era o elemento que sofria a redução. E aí, numa das alternativas, tem o cobre sólido. E não é o cobre sólido que sofre a redução. Quem se reduz é o Cu2+, já que ele que recebe os elétrons, né? O cobre sólido, ele é a substância que se forma da redução. Ok? Então, é importante lembrar, quem sofre a redução é o cátion, Cu2+, no caso da pilha de Daniell. Tudo bem? Tudo tranquilo? Acho que sim, né? Acho que não tem nada, então vamos fazer a questão. Vamos lá. Questão sobre pilha. Na figura está representada a montagem de uma pilha eletroquímica que contém 2 lâminas metálicas, uma de zinco e uma de cobre, mergulhadas em soluções de seus respectivos sulfatos. Essa primeira frase, ela fala para a gente que sobre uma pilha de Daniell, né? Já que tem 2 eletrodos mergulhados em soluções de seus respectivos sulfatos, ele está dizendo para a gente que é uma pilha de Daniell.
A montagem inclui um longo chumaço de algodão embebido numa solução saturada de cloreto de potássio, mergulhado nos 2 becquerels. Então, essa segunda frase fala para a gente sobre a ponte salina. As lâminas estão unidas por fios de cobre que se conectam a um medidor de corrente elétrica. Está aqui o medidor de corrente elétrica, o fio, tudo bem. Quando a pilha está em funcionamento, o medidor indica a passagem de uma corrente e pode-se observar que a lâmina de zinco metálico sofre desgaste. Esse primeiro ponto fala o que para a gente? Diz que o zinco é quem oxida, já que ele que sofre o desgaste. Como a gente viu, né? O zinco, na oxidação, ocorre o desgaste do eletrodo. Então, se aqui na parte da lâmina de zinco é onde sofre o desgaste, é onde ocorre a oxidação, significa que aqui é o ânodo da minha pilha. A cor da solução de sulfato de cobre se torna mais clara. Isso significa o quê? Que os íons Cu2+, que estão tornando essa solução aqui com cor, eles vão passar para a forma sólida e vão para a barra. Então, a solução, né, a parte líquida, vai ficar mais clara, vai se tornar menos concentrada. E um depósito de cobre metálico... Calma, Mari, volta lá. E um depósito de cobre metálico se forma sobre a lâmina de cobre, que é o que a gente falou, que ocorre a redução do CO2+, ele vai para a parte sólida. Pronto, Mari, pode ir para frente. Então, vamos lá. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que quando a pilha está em funcionamento, letra A, nos fios, elétrons se movem da direita para a esquerda. Vamos ver lá, volta lá, Mari, para a gente dar uma analisada. Os elétrons se movem da direita para a esquerda. Essa alternativa está me dizendo que os elétrons saem da lâmina de cobre, do cátodo, e vão para o ânodo, na lâmina de zinco. E a gente sabe que não é isso que ocorre, né? O sentido dos elétrons é sempre do negativo para o positivo. Então, é sempre da esquerda para a direita. Letra A já não é a resposta certa. Volta lá, Mari. Ok, letra A não está certa. Nos fios, elétrons se movem da direita para a esquerda. De novo, não é essa a nossa, né? A gente já viu que os elétrons se movem da esquerda para a direita. Eles saem do ânodo para o cátodo. Letra C. Nos fios, os elétrons se movem da esquerda para a direita. Sim, aqui a gente, né, já viu que é a verdade. E no algodão, cátions K+, se movem da esquerda para a direita e ânions Cl- da direita para a esquerda. Então, essa C é a nossa resposta. E agora a gente pode explicar lá. Mari, volta lá, por favor, para a gente... Pronto. Então, ele diz que o cátion K+, ele vai da esquerda para a direita. Vamos lá. Como a gente falou, quando os elétrons saem da lâmina de zinco, né, os elétrons saem daqui dessa região, tornando essa região carregada positivamente. Então, os ânions Cl- vão ser atraídos para cá, para o lado esquerdo da pilha. E aqui na parte do cátodo, na lâmina de cobre, ela vai ficar carregada negativamente, já que vai estar com excesso de elétrons. Então, o K+, vai vir da esquerda para a direita. Então, é isso, como a gente já tinha explicado lá em cima, com a foto, né, que ficava melhor de explicar. Então, a resposta certa é a letra C. Mari, volta lá só para a gente ler a letra D. D, no algodão, elétrons se movem da direita para a esquerda. Essa aqui, qual é o erro dela? No algodão, na ponte salina, não há a movimentação de elétrons, há a movimentação de íons, cátions e ânions. Movimentação de elétrons a gente tem no fio condutor, que é a parte que é o circuito externo da pilha, ok? No algodão a gente só tem transporte de íons, K+, Cl-, Na+, essas coisas. Pronto, Mário, passa só para resolução para a gente ver. Então, tá aqui. A lâmina de zinco sofreu desgaste, a questão deu essa informação para a gente. Logo, ela sofreu oxidação, aumentando a concentração de íons Zn2+, em solução. Esse SRO aqui é a semi-reação de oxidação.
Então, tá aqui, tem o zinco sólido, né, se oxidando e dando Zn2+, mais 2 elétrons. Com isso, ocorre a transferência dos íons Cl- da direita para a esquerda pela ponte salina para neutralizar a solução de ZnSO4. Ocorreu um depósito de cobre metálico sobre a lâmina de cobre, isso indica que os íons cobre CO2+, da solução sofreram redução, diminuindo a concentração dos íons CO2+. Aqui, né, embaixo, esse SRR é a semi-reação de redução, então tem o CO2+, mais os 2 elétrons, se transformando no cobre sólido. Resposta certa, letra C. Alguém tem dúvida de algo? Alguém quer que repita algo do tipo, né? A gente extrapolou um pouco o tempo, mas se quiser, dá certo. Eu acho que ninguém está falando no chat, nem digitando, então, gente, obrigado pela atenção, tá? Foi ótima essa experiência, acho que para a primeira experiência foi bastante produtivo. Tchau. Bem, pessoal, vamos continuar com o conteúdo aqui de pilha, né? Agora nós vamos entender um pouco sobre como é que funciona. A gente já viu que a pilha ela é uma reação de oxirredução, né? Então a gente tem um elemento que se oxida, um elemento que se reduz. Mas como é que a gente sabe qual elemento que vai fazer isso? Existe alguma forma, se eu colocar 2 elementos dentro de uma pilha, dentro de um determinado recipiente, como eu vou saber qual deles que vai se oxidar e qual deles vai se reduzir? Bom, é para isso que nós utilizamos a diferença de potencial de uma pilha. Então vamos lá. Diferença de potencial, eu quero na linguagem popular é o que as pessoas chamam de voltagem, tá? Na verdade, seria um pouquinho mais correto falar diferença de potencial, no caso DDP, ou tensão, né? Mas se você, na sua cabeça, voltagem vai facilitar você a lembrar na hora de fazer a questão, então não tem problema nenhum, tá? Mas basicamente, por que chama de voltagem, né? Porque é medida em volts, tá? Sabe aquela mesma diferença de potencial que a gente viu em física, em eletricidade? Dessa mesma forma funciona a pilha, até porque a pilha nada mais é do que transformar energia química em energia elétrica, tá? Então a definiçãozinha, né? A diferença de potencial de uma pilha é a grandeza que mede a capacidade da pilha em realizar trabalho elétrico, isso é, produzir corrente elétrica. A sua unidade de medida é o volt, né? O trabalho elétrico ele depende tanto da corrente, né? Quanto da diferença de potencial, tá? Mas como assim, professor? Seguinte, para que ocorra uma diferença, né? Para que ocorra a diferença, eu preciso ter 2 potenciais diferentes, né? Se é uma diferença de potencial, significa que eu preciso ter 2 potenciais diferentes para eu poder calcular essa diferença. Bom, quais são esses 2 potenciais que nós utilizamos para calcular essa diferença? É o potencial do oxidante e do redutor. Essa parte aqui é bem importante e ela causa um pouquinho de confusão, né? A gente aprendeu lá nos outros slides, né, um pouco mais para trás na aula, que o oxidante ele é vogal com vogal, né, e consoante com consoante. Então, o ânodo oxida e o cátodo reduz. Mas uma coisa que eu preciso que vocês lembrem é o seguinte, tá? O agente oxidante, ele se reduz. O agente redutor, ele oxida. Faz sentido, né? Se ele é um agente oxidante, significa que ele oxida outro. Então, se ele oxida outro, a equação não é oxirredução, né? Então, se é o outro que está oxidando, logo ele que vai ter que reduzir, né? E o agente redutor, ele reduz o outro. Por isso que ele é o agente redutor, que ele reduz o outro. Então, se o outro que está se reduzindo, logo ele que tem que estar se oxidando. E aí, como a gente calcula essa diferença de potencial? O potencial, esse aqui é o potencial padrão, tá?
do eletrodo é o potencial padrão do oxidante menos o potencial padrão do agente redutor, tá? Bom, mas o que é o potencial padrão, né? Esse potencial padrão, ele é uma escala que ela é baseada no hidrogênio, tá? Por quê? Porque o hidrogênio foi escolhido como padrão. Na química, isso é bem comum, né? Na física e algumas matérias isso acontece também, que a gente precisa ter um determinado padrão para relacionar os outros. Então, por exemplo, o nosso padrão lá para mol é o carbono 12 e tal, vocês já devem ter visto isso, né? No caso, o nosso padrão aqui para redução, para o potencial, é o hidrogênio. Então, a gente diz que o hidrogênio tem potencial zero, é o potencial padrão. E essa grandeza mede a capacidade que o eletrodo tem de sofrer redução, tá? Isso é muito importante. Existe tanto o potencial de oxidação quanto o potencial de redução. Geralmente na pilha, a gente vai trabalhar com redução. Então, sempre que não tiver dito nada na questão, ou você não tiver uma equação, às vezes pela equação a gente consegue saber, tá? Mas sempre que não tiver dizendo nada da questão, a gente vai usar redução, que vai ser mais de 90% das vezes. Se falar oxidação, você lembra o seguinte: oxidação, ele é o inverso da redução. Então, se o de oxidação é mais 1, o da redução é menos 1. É sempre o contrário, tá? Muda a diferença da oxidação por redução é que muda o sinal. Tudo bem? E aí, cada metal, a gente sabe que possui o seu valor característico, né? Cada metal tem propriedades, eles conduzem corrente elétrica de maneira diferente, eles têm propriedades químicas diferentes, e uma dessas propriedades é essa propriedade de sofrer redução, tá? Ok. E aí tem duas coisas que eu quero que vocês lembrem, né? Até foi falado um pouquinho antes, né? Sobre a reação espontânea e a reação não espontânea. E aí, sempre que a diferença de potencial for maior do que zero, a reação é espontânea. Quando é que a diferença de potencial é maior do que zero? A diferença de potencial, um exemplo de uma coisa que tem diferença de potencial maior do que zero, é isso aqui, né? A pilha. Eu não sei se está dando para ver aí, mas vocês já sabem como é que é uma pilha, né? A pilha, ela tem um potencial de oxidação, ela tem um potencial, na verdade, uma diferença de potencial maior do que zero, certo? A pilha, ela fornece energia, então ela tem uma diferença de potencial maior do que zero. Essa aqui é em torno de 1,5 volts. E o que geralmente tem o potencial menor do que zero, né? Bom, a gente não está falando de reação aqui, mas os aparelhos eletrônicos, em geral, eles têm potencial menor do que zero, né? Eles não funcionam sozinhos, eles não fazem outra coisa funcionar, eles precisam da energia da pilha para funcionar. Isso aqui é um mouse, tá? Então, basicamente, lembre, sempre que a diferença de potencial for maior do que zero, a reação é espontânea. Se a diferença de potencial for menor do que zero, a reação não é espontânea, tá? Então faz todo sentido, né? Se é maior do que 1, se é maior do que 0, a chance de acontecer é positiva, né? Se é maior do que 0 é positiva, e se é menor do que 0, a chance de acontecer é negativa, então é não espontânea. Você precisa fazer alguma coisa para a reação acontecer. Pode passar, Mari? Por favor. E aí, a gente tem essa tabelinha aqui, que ela nos ajuda a entender os potenciais padrão dos eletrodos, tá? Bom, como é que eu quero que vocês compreendam essa tabela? O que está acontecendo nessa tabela? Olhe para a primeira reação lá, né? Primeira reação, que tipo de reação é essa? Eu tenho o íon, né, que é Mg2+, mais 2 elétrons, ou seja, eu tinha um íon, ele estava precisando de 2 elétrons, ele é 2+, né? E aí ele está precisando de 2 elétrons, ele recebeu 2 elétrons e ele deixou de ser um íon, né? Ele ficou com NOx igual a 0. Se ele tinha um NOx, no caso, tinha um NOx 2, né? E passou a ter um NOx 0, então o que aconteceu nessa reação? Ocorreu uma redução, né? Então, todas essas reações que vocês estão vendo aí, do Mg2+, do Al3+, lá embaixo do ouro 3+, enfim, todas essas reações aí são reações de redução. Na verdade, são semi-reações de redução, né? Porque a gente sabe que para que ocorra uma reação
de redução, geralmente a gente trabalha com um oxidando e outro reduzindo. No caso aqui, a gente só tem o que está reduzindo, né? Então, essas aqui são todas equações de redução. Sempre que você tiver essa configuração assim, de um íon deixando de ser íon e passando a ser a substância não iônica, né? Perdendo a carga dele, perdendo o NOx, então você sempre que você tiver essa configuração, que a maioria das vezes, isso aqui é o potencial padrão de redução, tá? Então fica fácil de lembrar. Então o potencial padrão de redução aqui é menos 2,372, do hidrogênio é igual a zero, do cobre é 0,342, esses são os potenciais de redução, tá? E aí, de forma mais geral, se você quiser lembrar um pouco com a tabela periódica e tal, né? Geralmente as questões elas não te dão uma reação, elas vão te dar alguma dica de qual que está oxidando e qual que está reduzindo. Mas dependendo do vestibular, alguma questão um pouquinho mais conteudista, ela pode cobrar que você entenda um pouquinho da tabela periódica, tá? Mas não é tão difícil de lembrar assim. Veja essa sequência, né? Metais alcalinos terrosos, metais comuns, hidrogênio, metais nobres e halogênios. Quando vai descendo, né? Ou seja, quanto mais para baixo está nessa lista aí, eles são os oxidantes mais fortes, certo? E se eles são oxidantes mais fortes, significa que eles se reduzem, tá? Porque eles oxidam os outros. E do outro lado, e se for subindo, né? Quando vai subindo nessa lista, são os redutores mais fortes, significa que eles se oxidam, tá? Então, é mais ou menos essa lógica, né? Sempre lembre, né? O agente redutor oxida e o agente oxidante se reduz, tá? E aí, o que são essas condições padrão, tá? Em geral, vai estar nas condições padrões, porque para calcular quando a condição não é padrão, dificulta um pouco, tá? Então, geralmente, essas pilhas vão estar nas condições padrões. Mas como é que você checa que está nas condições padrões? Bom, a pressão parcial é 1 atm, a concentração do íon é 1 mol por litro, a temperatura é 25 graus e os metais estão em estado puro. Tá? Então, é assim que a gente sabe que é uma condição padrão. A gente não pode considerar, por exemplo, metal alcalino terroso, se ele não estiver puro, né? Não vai fazer sentido considerar ele nessa lista aí, ele precisa estar em estado puro. Tudo bem? Então, essa sequência, quando a gente fizer as questões, isso vai ficar bem claro na cabeça de vocês, tá? Então, lembre que esse aí é o potencial padrão de redução. Pode passar, Mari. Bom, então eu trouxe aqui um exemplozinho de como que a gente calcula a DDP, tá? Então, olha para essa equação aí. Essa inclusive, é a equação da pilha de Daniell, né, que a gente viu anteriormente. Eu tenho o zinco, ele é zero, né, ele não tá iônico, eu tenho o zinco sólido, mais cobre, 2+, né, ele é o íon de cobre aquoso, dando zinco, o íon de zinco, né? Dando zinco 2+ aquoso, mais cobre sólido. Então, o que está acontecendo, né? Vamos conferir, antes de olhar para as semi-reações, vamos pela gente mesmo entender o que está acontecendo nessa reação. A gente sabe que é uma equação de oxirredução, que é uma pilha de Daniell. O zinco, inicialmente, ele estava com NOx igual a 0. No final, ele ficou com NOx igual a 2+, né? Igual a 2. Bom, se isso aconteceu, significa que o que ocorreu com ele se oxidou. Então, o zinco, como ele se oxidou, ele é o agente redutor, tá? E o cobre, ele estava iônico, né? Estava 2+, e depois ele ficou 0, né? Ficou sólido. Então, o que aconteceu com o cobre, né? Ele tinha um NOx e o NOx dele diminuiu. Então, ele reduziu. Se ele reduziu, ele é o agente oxidante, tá? Se ele se reduziu, foi ele que oxidou o zinco. Tudo bem? Então, essas siglas aí, SRO e SRR, são a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, tá? Então, veja que na semi-reação de redução, a gente tem o potencial do redutor, né? Menos 0,76. Bom, se ele é o redutor, o potencial dele é bem... Se você olhar, ele é o redutor e o potencial dele de redução, ele é bem baixo, né? Então, sempre lembre dessa lógicazinha. Eu sei que fica um pouco confuso na cabeça, né?
Mas como o potencial dele é muito baixo, e ele é o redutor, significa o seguinte: o redutor ele tem que ter o potencial de se reduzir menor do que o oxidante. Porque como ele é o redutor, ele não pode se reduzir, ele tem que reduzir o outro. Se ele se reduzir, ele não vai conseguir ser o redutor, porque ele não vai conseguir reduzir o outro. Tá? Então sempre lembre dessa lógicazinha aí. Então o que acontece? E nesse caso, né, o cobre ele é o agente oxidante. Então é mais o agente oxidante, como eu falei antes de olhar as semi-reações, né? O cobre é agente oxidante, então ele tem o potencial de redução maior, tá? Então o agente oxidante ele tem um potencial de redução maior e o agente redutor ele tem o potencial de redução menor, tá? Eu sei que é um pouco contrassenso, né? Mas se você até se olhar o português da palavra, você percebe isso. Então vamos lá. Mariana, acho que tu passou aí. Tá. Bom, então vamos lá. Então, para fazer o cálculo dessa DDP, então, a gente faz aquilo que eu já expliquei no slide passado, né? A diferença de potencial, a DDP, é o potencial do redutor do oxidante menos o potencial do redutor. E aí, quanto é que é o potencial do nosso oxidante? 0,84 menos o potencial do redutor. Só que o do redutor não é negativo, então menos com menos fica mais. Então vai ficar 0,84 mais 0,76. E aí fica 1,10 volts. Tá? Então, uma coisa que eu geralmente no ensino médio, eu não costumava lembrar qual era a sequência, né? Qual que eu colocava primeiro, o oxidante ou o redutor. A gente sabe que é o oxidante primeiro, o redutor antes. Bom, como é que eu fazia, né? Tem a sequência lógica aí, tá, né? Mas como que eu sabia a forma de calcular? Eu sempre lembrava que é uma diferença, né? Ou seja, a DDP é a distância entre os potenciais. Então, qual é a distância entre 0,34 e menos 0,76, né? Se você for andar na reta, né? E na reta no eixo cartesiano, e você quiser sair do 0,34 até o 0,76, você precisa andar 1,10, né? Só que aí tem que ter cuidado aqui com o sinal, tá? Mas aí por isso que é importante você lembrar que é oxidante menos o redutor, tudo bem? E aí, por definição, esse E0 é sempre de redução. A não ser que a questão diga que vai ser oxidação, você considera que é redução, tá? Pode passar, Mário. Bom, e aqui nós temos outra questão de DDP, né? Nesse caso, é forma bem parecida, né? O cobre 0 passa a ser cobre 2+, então ele oxidou, e o ouro 3+, ele passa a ser ouro 0. Então significa que ele reduziu. Até a gente sabe, pelo senso comum, né, a gente sabe que o ouro ele é um metal muito nobre, né? Então, quando você coloca ouro com quase qualquer outro metal, em geral, né, mesmo que seja o cobre, que também é um metal relativamente difícil de oxidar, comparado com outros, né? Então, geralmente, é muito difícil você conseguir oxidar o ouro, tá? Porque o ouro é um metal muito nobre, certo? Então, vamos lá, semi-reação de oxidação, mesmo esquema, né? Mesma coisa que a gente viu lá. E aí, o que acontece? O potencial do redutor é 0,34 e o potencial do oxidante é 1,50. Aí, uma coisa que eu preciso eu já vi isso caindo em muitas questões. Eu já errei questão assim em vestibular, já errei questão assim na escola, na minha época de ensino médio, né? Que é o seguinte: não interessa quantas vezes a reação está sendo multiplicada. Não interessa a quantidade. O que interessa nessa reação aí é a diferença de potencial entre os dois elementos. Então eu posso ter 50 ouros e só um cobre. A diferença de potencial vai ser o mesmo. Tá? Claro que nem todos vão oxidar e reduzir, mas você vê que está a reação multiplicada por 3 e outra multiplicada por 2, tá? Quando tiver isso, você não se preocupa, você faz a conta normalmente como se não tivesse essa multiplicação aí. A multiplicação, ela não altera o valor
do potencial, tá? E aí quando você junta a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução, a gente fica, de novo, né? A diferença de potencial é o potencial do oxidante menos o potencial do redutor, que aí fica 1,50. Só que é menos 0,34, né? Então, como é menos 0,34, fica 1,16. Por quê? De novo, né? Aquela minha lógica que eu falei lá. Qual que é a distância? Se eu estou no 0,34 e eu quero chegar no 1,50, eu tenho que andar quanto? 1,16, tá? Então, esse valor aí é sempre a distância. Só tomem cuidado, porque nessa lógica que eu utilizo, é boa para você ter certeza do valor, mas lembrar que o oxidante primeiro e o redutor depois te ajuda a não errar nunca um sinal, tá? Então, tomem cuidado só com os sinais, tá? Pode passar, Mari. Bom, e aqui nós temos mais uma questãozinha, essa aqui é teórica, né? No caso, não é teórica, ela tem que fazer continha também, mas tem vários itens teóricos, tá? Que é o seguinte, em uma pilha, no caso, essa pilha é níquel 0 para níquel 2+, e Ag+ para Ag0. Ag é o que? É prata, né? Prata, talvez nem todo mundo lembre muito bem do níquel, né? Mas, em geral, a gente sabe que prata também é um metal que ele não se oxida muito fácil, tá? Então, essas coisinhas te ajudam a lembrar, facilitam você pegar o macete da questão, tá? Mas geralmente você consegue ver pela reação, então não se preocupem com isso. O que acontece? Se o níquel ele estava 0 e ele ficou 2+, o que aconteceu com ele? Ele estava 0 e ficou com NOx 2+. Se o NOx dele aumentou, o que aconteceu com ele? Ele se oxidou. Quando o NOx aumenta, significa que ele se oxidou. Então, se o NOx dele aumentou, se oxidou. O Ag+, é a mesma coisa, né? No caso, o Ag+ é o contrário, né? Ele estava com NOx 1, e aí o NOx dele no final ficou 0, né? O NOx em íons é a mesma coisa da carga, tá? Do ser catiônico e aniônico, em íons é a mesma, tem o mesmo valor dessa carga, tá? E aí os metais, então a gente já sabe, né? Quem se oxidou foi o níquel, e quem se reduziu foi a prata. E aí os dois estão mergulhados em soluções aquosas de 1 mol de seus respectivos sulfatos, né, a 25 graus. Assinale a alternativa falsa, tá? Muita atenção, que é a alternativa falsa. Aí ele coloca aí os potenciais, né, 0,25 para o níquel e 0,80 para a prata, né? E o que a gente faz? Bom, vamos alternativa por alternativa, né? Fala, os íons prata sofrem redução. Os íons prata sofrem redução? Sofrem, né? Foi o que eu falei. A prata tinha NOx 1, ficou depois com NOx 0. Então, sofreu redução, tá? Aí, a B. Os eletrodos saem do ânodo, que é níquel 0, né? E vão para o cátodo, que é Ag0. Ou seja, vão do níquel para a prata. Lembrando lá da parte do Bruno, né? Sempre lembra, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, o anodo é o que se oxidou e o catodo é o que se reduziu. Bom, qual foi que se oxidou? O níquel, né? O níquel estava NOx 0 e foi para 2+. Então, ele se oxidou. Se ele se oxidou, ele é o ânodo, né? Vogal com vogal, consoante com consoante. Então, a B está correta, né? Os elétrons saem do ânodo e vão para o cátodo. Tá? Então, essa aqui está correta. A próxima, né? A diferença de potencial da pilha é mais 0,55, tá? Essa aí precisa fazer conta, então no próximo slide a gente vai fazer, mas vamos deixar essa guardada por enquanto, né? Que a gente não sabe. Sabe que as duas primeiras são verdadeiras, a C a gente não sabe ainda, e a D a gente vai olhar agora, né? Bom, a equação global é níquel 0 mais 2Ag+, indo para níquel 2+, mais 2Ag0. Essa aqui é a equação global. Como é que você sabe que essa é a equação global, né? Você soma essas duas equações aí. Mas, no caso, você tem que somar o inverso da primeira equação, né? Então, quando você faz isso, por quê? Porque esse aqui é o que está se oxidando. Então, tem que somar o inverso, porque esse aqui é o potencial de redução, tá? Então, como é somando o inverso das reações, e aí você tem que multiplicar a segunda por 2, né, para funcionar, e aí você vai ficar exatamente com essa equação aqui, né? Níquel 0
mais 2 Ag, aquoso, e por aí vai. Então, essa D também está correta. E aí, o polo negativo da pilha é o níquel. Aí, isso que vale para pilhas, tá? Quando vocês forem para eletrólise, vocês vão ver que tem uma diferença, tá? Bom, ânodo lembra ânion, né? Ânion a gente sabe que é íon negativo. E cátodo lembra cátion, né? E cátion a gente já sabe que é positivo. Então, quando você estiver trabalhando com pilha, é muito fácil lembrar. O ânodo é negativo, o cátodo é positivo. Ânodo lembra ânion, né? Ânion a gente já lembra de ser negativo. Cátodo lembra cátion, a gente já lembra de ser positivo. Então, o polo negativo da pilha é no níquel. O níquel é o ânodo? É assim, né? A gente já descobriu isso anteriormente. Então, se você não fizer essa continha aqui, você já sabe que a C é falsa, né? Porque todas as outras estão corretas, tá? A D está correta, a A, B e a E também estão, tá? Agora, pode passar o slide, só para vamos conferir por que a C está errada, né? Bom, fazendo a continha aí, né? Lembrando que quando você multiplica a equação, né? Viu que essa equação aqui, a do cátion, ela está multiplicada, do cátodo, né? Ela está multiplicada por 2, mas lembra, quando você multiplica, não altera o potencial, tá? E aí, quando você faz isso, a gente fica o quê? Com o potencial do oxidante menos o potencial do redutor, só que menos com menos dá mais, né? Então, fica 0,80 mais 0,25, então dá 1,05, e não 0,55, né? Então, logo, inclusive, vê a importância do sinal aí, né? Se você se esquecesse disso, se você só somasse, né, 0,80 menos 0,25, você ia ficar com 55, né? Só que não é. Tá vendo a importância de entender que é a distância entre os dois? Tá? É a distância no eixo, né? Então, dá 1,05, a DDP é 1,05, tá? E aí, então, logo, a alternativa falsa é a C, né? No caso, a alternativa correta, que a gente tem que marcar, mas ela é a alternativa falsa, né? É a alternativa C. Tudo bem? E outra coisa que a gente pode afirmar é que os elétrons fluem do ânodo para o cátodo, tá? Ou seja, o níquel zero fornece os elétrons que os íons de Ag+ vão receber. Tudo bem? Pode passar. Bom, e agora falando, esse é o finalzinho desse assunto de pilhas, né? Que é o seguinte: o que acontece numa pilha, né? Numa pilha, vocês chegaram a ver lá que o Bruno também mostrou, né? Que o ânodo, ele perdia material, né? Ele ficava bem mais fino lá. No caso, o ânodo era de zinco, né? O que acontece? O que é corrosão, né? É a deteriorização dos metais provocada por processos eletroquímicos. Nesse caso aqui, que a gente está trabalhando é com reações de oxirredução. Então, para nosso estudo aqui, o que é a corrosão? A corrosão é a reação por conta da reação de oxirredução. E é uma coisa que é muito comum no nosso dia a dia a gente vê, um tipo de corrosão muito comum, é a ferrugem, né? Bom, como é que ocorre a ferrugem, né? A ferrugem é a corrosão do ferro. O ferro, junto com o oxigênio, ocorre uma reação de oxirredução, então vai se formar um óxido de ferro. Esse óxido de ferro é aquele negócio marronzinho, meio avermelhado, né, que a gente chama de ferrugem, tá? Aquilo ali é o óxido de ferro, tá? E para isso, para que ocorra, tem que ter presença de ar e umidade, tá? Por isso que é tão comum a gente, quando pensar em corrosão, pensar principalmente no mar, né? Porque no mar tem isso, tem bastante umidade e tal nos navios, enfim. A gente vai já entender como é que o navio não se corrói todo passando meses no mar, tá? E aí, coisas que aceleram esse processo. Bom, substâncias ácidas, né? Então, CO2 gasoso, SO2 gasoso. No caso, o CO2 e o SO2, eles formam dois ácidos, né? O CO2, ele forma, junto com a água, ele forma o H2CO3 e o SO2 forma no caso, H2CO3 e o SO2 forma o H2SO3. Tudo bem? Então, substâncias ácidas causam isso. Bactérias que tornam o meio mais ácido, muito importante isso, tá? As bactérias que tornam o meio mais ácido, então,
A acidez causa isso, né? Então fica bem de lembrar. E ambientes salinos, tá? Por isso que a gente sempre associa ferrugem ao mar, em geral, tá? E quais são as proteções comuns que nós utilizamos? Pintura, lixamento, galvanização e metal de sacrifício, tá? O que é a pintura, né? Pintura basicamente é uma camada protetora. Então você impede a chegada dos ambientes salinos, impede o contato do metal com o ambiente. Então a pintura ela protege. E o que é a galvanização, né? A galvanização ela é como se fosse uma pintura, só que no lugar de você pintar com tinta, você pinta com outros metais, tá? É assim, você pega o metal e você pega o seu metal e você recobre com outro metal que é mais resistente. Geralmente, quando a gente fala de galvanização e tal, a gente recobre com um metal como o cromo, né? Então, cromar uma coisa é uma das formas de proteção. O ouro também, né? Muitas coisas são banhadas a ouro. O que é ser banhado a ouro, né? É que o material não é de ouro, mas tem uma fina camada de ouro que está protegendo o material, porque o ouro ele é muito difícil de oxidar. Então, ele protege o material. E, além disso, a gente tem o metal de sacrifício, tá? Então, pode passar, Mariana. Então, vamos fazer uma questãozinha rápida sobre ferrugem aqui, né? Bom, utensílios do cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico, e no caso do ferro, ocorre a precipitação do óxido de ferro, né? É o que eu falei. Na verdade, o óxido de ferro 3, é o que eu falei, né? Aquela substância vermelha, meio marrom, que a gente olha para aquilo e a gente fala ferrugem, né? É uma substância marrom, pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química. Prestem atenção nessa equação, tá? Porque essa equação, ela nos dá uma dica muito boa de qual a resposta correta, tá? Então, prestem atenção na equação. Nós temos o ferro sólido, mais 3 oxigênio gasoso, então oxigênio do ar, né? Então é ferro, mais ar, mais água, tá? Lembrando que a água pode estar tanto água no chão mesmo, né? Mas em geral, quando a gente está falando de água, no processo a gente está falando de umidade, né? A gente sabe que o ar ele tem uma certa quantidade de água nele, né? É o que a gente chama de umidade relativa do ar. Então, preste atenção, é o ferro. Tudo que precisa para a reação ocorrer aqui, nesse caso, é estar em contato com o ar e estar em contato com a água, né? Só que a água está no ar também. Então, tudo que precisa é estar em contato com o ambiente, tá? Então, vamos lá. Vamos para a primeira alternativa, né? Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios pode voltar. Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios alternativa A, renovar sua superfície, polindo-as semanalmente. Bom, polimento não tem nada a ver com proteção, né? Polimento, tem algumas formas de polimento, tá? Mas, em geral, ela não está relacionado com a proteção. Quando a gente vê renovar a superfície, às vezes é muito fácil pensar em algum tipo de material que está retirando a superfície. E aí você não vai impedir a corrosão, tá? Então, essa não é uma forma de impedir muito boa, tá? O polimento não é uma forma muito boa de impedir. A gente vai já entender qual que é a forma de impedir. Inclusive, lembre, tá? Prestem bem atenção na equação, tá? A B, evitar o contato do tecido com calor isolando termicamente. Bom, vamos olhar para a informação que tem na questão, né? A questão não fala nada sobre calor, sobre a reação ser endotérmica ou nada do tipo. Então, como a questão não fala nada, então não vou poder afirmar isso, né? Então, a B ela está incorreta, tá? Agora vamos para C. Impermeabilizar a superfície isolando-a de seu contato com o ar úmido. Preste atenção como essa alternativa se liga com a equação. Contato com ar úmido. O que tem no ar úmido? Ar úmido tem oxigênio e tem água. Tudo que tem, além do ferro, né? A gente os utensílios são de ferro e o ar úmido tem oxigênio e tem água. Então, tá aí todos os elementos necessários para a ferrugem, para a corrosão, né? Para a ferrugem ocorrer. Então, a C é a correta, tá? Agora, só passando rapidamente pela D, né? Esterilizar frequentemente os utensílios, impedir a proliferação de bactérias. Bom, a gente falou de bactérias, né? Mas lá a gente está falando de bactérias que tornam o meio ácido, tá? Então,
Em teoria, as bactérias elas podem causar a corrosão por tornar o meio ácido, não só por elas serem bactérias, mas a questão aqui ela está bem focada nessa parte da reação, tá? Então, não está falando muito de acidez, esse tipo de coisa, então também não faz sentido você ter que ficar esterilizando o tempo todo, tá? Não é tão eficiente como a alternativa C, que é hipermeabilizar, ou seja, impedir que o oxigênio e a água entrem em contato com o ferro, tá? E aí a E, guardar os utensílios em embalagem, isolando do contato com outros objetos, né? Bom, não faz muito sentido primeiro, porque é muito difícil você deixar a embalagem totalmente livre de umidade, e segundo, porque você precisa ficar usando os utensílios, né? E aí seus utensílios vão estar sempre dentro da embalagem, quando você usar eles vão enferrujar, então não faz muito sentido, tá? Se ele está hipermeabilizado, você pode continuar usando. Dentro da embalagem é difícil, tá? Então pode passar. A E é falsa também, né? A alternativa correta é C. Volta, só para a gente ver a resposta, né? É isso, a resposta correta é C, pois impermeabiliza a superfície, tá? E qual que é o motivo? Porque o processo aí, pela própria questão, fala que está fundamentado na presença de ar e umidade. Pode passar, Mário. Bom, e aí temos uma questão rapidinha de metal de sacrifício, que é o seguinte, né? A imagem a seguir apresenta um metal de sacrifício parcialmente corroído ligado a um casco de navio. Bom, diferentemente do quando a gente está falando da galvanização, né? Na galvanização a gente coloca o metal mais resistente para proteger o menos resistente, né? Coloca esse mais resistente para formar uma camada protetora. No metal de sacrifício é mais resistente à oxidação, no caso, né? No metal de sacrifício é o contrário. No metal de sacrifício, você coloca um metal, por isso que a gente chama de metal de sacrifício, né? A gente coloca um metal que ele é menos resistente à oxidação. Então, como ele é menos resistente à oxidação, a reação de oxidação ela quer ocorrer, né, no mar. É muito difícil você impermeabilizar totalmente, impedir a reação de oxidação, até porque é muito salgado e tal, é um ambiente muito salino. Então, como é que eles fazem nos navios? Eles colocam o metal de sacrifício. O que o metal de sacrifício faz? A reação ia ocorrer com o metal do navio, né? Com o casco do navio, você não quer que o navio todo enferruje, senão ele afunda, né? Então, no lugar de ocorrer com o metal do navio, ele vai ocorrer com o metal de sacrifício. Por quê? Porque o metal de sacrifício, ele é mais fácil de oxidar, então vai ocorrer primeiro a reação mais fácil, tá? E aí, em um certo momento, esse metal de sacrifício, se ele for corrido completamente, se não tiver mais metal de sacrifício, aí vai começar a correr o barco, né? O navio. Mas aí você sempre tem metal de sacrifício, né? Você não vai deixar um navio no mar sem metal de sacrifício, tá? E aí, caso o casco do navio seja de ferro, quais dos seguintes metais poderiam ser utilizados como metais de sacrifício? Então tem todas as alternativas aí. A dica, né? Lembra, isso aí é o potencial padrão de redução. Ou seja, é o potencial que o elemento tem de se reduzir. Então, quanto maior esse potencial, maior a chance dele se reduzir, e quanto menor, maior a chance de ele oxidar. Qual que é o que tem a maior chance de oxidar aí? É o que tem o valor mais baixo, que é o quê? O magnésio. Qual o outro que também tem chance de oxidar depois do magnésio, né? É o alumínio. E depois o zinco, né? Todos esses, eles estão abaixo do ferro. Ou seja, eles se oxidam mais fácil que o ferro. Por quê? Porque a tendência deles se reduzir é menor. Então, quanto menor a tendência de reduzir, né, o valor negativo, maior a tendência de oxidar. Então, se a gente olhar para as alternativas aí, a alternativa C, né? Porque os três estão abaixo do ferro, né? Eles têm a tendência maior de se oxidar, ou seja, tem tendência menor de se reduzir. Os três estão abaixo do ferro aí, então significa que a alternativa correta é a alternativa C. Tudo bem? Eu acho que é isso, né? Vocês estão me escutando? Tá normal. Deixa eu só me mutar aqui com o outro perfil. Enfim, eu não consigo mutar aqui. Enfim, boa tarde, galera. Eu vou ser relativamente direto, já que a gente está chegando perto do tempo. Eu vou falar a parte de eletrólise, que, como o Bruno já adiantou lá atrás, é meio que o contrário do processo do descarregamento da pilha. Enquanto no descarregamento da pilha, a gente tem o movimento de elétrons de um canto para o outro
para poder gerar uma corrente elétrica e usar a corrente elétrica para alguma coisa, na eletrólise a gente vai ter o movimento do íon em si. Lá na pilha, a gente precisava compensar o movimento dos elétrons com a ponte salina. Aqui na eletrólise, não. É de forma um pouco mais direta. E, como ele falou também, é um processo que não é espontâneo. Eu preciso dar energia para o sistema para poder quebrar as moléculas para poder fazer a separação que eu quero. Particularmente no caso da eletrólise ígnea, que tende a ocorrer em temperaturas mais altas, maior energia, etc. E revelando alguns conceitos importantes. O ânodo e o cátodo, e destacando a diferença entre o ânodo e o cátodo que nós vimos lá na pilha, no começo. Aqui o ânodo é para onde migram os ânions. O ânodo é positivo. O cátodo é negativo. Como o próprio nome sugere. O cátodo para onde migram os cátodos, ânodos para onde vão os ânions. Mas continua a regra que é de lá de trás. Vogal, vogal, consoante, consoante. Cátodo, redução, ânodo, oxidação. Pode passar. Primeiro eu falo da eletrólise ígnea, que simplesmente é com o eletrólito fundido. O exemplo aqui é uma solução fundida de NaCl, o sal de cozinha, que, como eu falei, a eletrólise ígnea tende a usar muita energia, porque como você está derretendo um sal, você tende a precisar de temperaturas extremamente altas, para poder manter isso num estado líquido. E a partir desse estado líquido, se permite o movimento dos íons. Então, ali a gente tem o ânodo de grafite, onde ocorre a reação de oxidação do Cl- para formar Cl2 gasoso. E você tem ali no cátodo de ferro a outra reação de redução do sódio, Na+, para formar o sólido. Não sólido porque toda temperatura, mas o sódio isolado. E uma coisa que acontece muito em química, em geral, é que a gente organiza uma reação para, quando quer fazer uma separação, você faz com que um deles vá embora e o outro fique. Assim você tem a separação de forma que você quer. No caso, pelo ânodo de grafite, você tem o ânodo para onde vai os ânions, o cloreto, no caso, e de lá ele vai doar o elétron que vai chegar lá no outro lado, pro sódio. E o sódio vai ser reduzido no cátodo. Então, quando a gente tem a reação de redução do cloreto, a gente forma o Cl2, que é gasoso, pelo menos essa temperatura, na maioria das temperaturas. E como ele é gasoso, ele tende a subir e sair da solução. Se você olhar, tem algumas bolinhas ali. Ou seja, justamente o Cl2 saindo da solução e deixando apenas o sódio. E aqui a gente tem as semi-reações, no ânodo e no cátodo, que foi as que eu falei, e semelhante ao que o Rafael falou lá atrás. A gente tem o potencial de redução, potencial de redução do oxidante. Repare como um é negativo, o outro é positivo. O objetivo é formar uma reação eletricamente neutra no final. Por isso, a gente tem que cortar os elétrons para poder chegar na reação final, que é só o NaCl sendo separado entre o Na sólido, no caso líquido por causa da temperatura, mas o ponto é que ele está isolado, e o Cl2 gasoso que vai sair do sistema. E aí a gente tem a mesma conta que a gente viu na anterior. Potencial de redução do oxidante menos potencial de redução do redutor. A gente tem um potencial positivo ali no final. Ou seja, essa é a energia que a gente tem que dar para o sistema para poder promover essa reação. Fora todos os outros custos com derreter o NaCl, etc. Esse é o custo elétrico mesmo em questão de voltagem, diferença de potencial. A função da motriz precisa. Pode passar. Alguém ficou com dúvida na questão da eletrólise ígnea? Por que precisa de muita energia? Por que o Cl2 ele sai e ocorre esse isolamento do Na?
Ok. Eu vou continuar aqui com a questão de exemplo, que no caso é uma questão teórica, que é sobre a produção de alumínio industrialmente. Que a partir da alumina. Alumina. Você tem o minério e você vai fazer a separação entre o alumínio, que está com NOx mais 3, e o oxigênio, que está com NOx menos 2, como ele geralmente está em 90% das situações. Então, o alumínio começa em mais 3, o oxigênio começa em menos 2. Então, a gente precisa reduzir o NOx do alumínio, que está em mais 3, para zero, para poder chegar na substância pura. E, da mesma forma, o oxigênio vai gerar o O2, também NOx zero. Ou seja, se ele vai de menos 2 para zero, ele doou os elétrons. Ele reduziu o alumínio e se oxidou. E ali tem as semi-reações, como vimos na anterior. O objetivo é você sempre precisa isolar ou remover os elétrons da semi-reação. Você pode ir pela quantidade de elétrons para poder multiplicar as duas e no final chegar à reação final. Então a gente tem que o alumínio vai ser reduzido e por isso ele vai ser o agente oxidante, no caso da resposta D, que é a correta. Ficou alguma dúvida sobre a resposta? Por que o alumínio é o oxidante? Quando ele reduz. Não, pera. Quando ele é reduzido pelo oxigênio? Certo. Aqui é a questão da prioridade de descarga dos íons. Quando a gente tem a eletrólise ígnea, a gente está lidando só com a substância que a gente está querendo separar. A gente está querendo separar, no caso, os elementos da substância. No caso do exemplo do NaCl, o Na do Cl. Quando a gente está trabalhando com a eletrólise aquosa, a gente tem um ambiente que não é tão simples assim. Não é só a substância derretida, por exemplo. A gente tem a água ali na mistura. E como tem a água, a gente tem H+, a gente tem hidroxilas, a gente tem a própria água, e elas podem reagir, podem participar da própria, do processo de eletrólise. E aí que entra essa questão da prioridade. Ali a gente tem a setinha indicando a facilidade crescente de descarga. Os metais nobres têm uma alta facilidade de descarga porque como eles são difíceis de oxidar, quando eles estão positivos, eles tendem a puxar de volta os elétrons para ficar numa situação neutra. E do outro lado a gente tem os alcalinos terrosos, por exemplo, que ficam muito estáveis quando doam elétron, diferente do cobre e dos outros metais nobres, que tendem a puxar para si os elétrons, para ficarem neutros, em uma situação mais estável. E também a gente tem o hidrogênio e a hidroxila. Oxidrila, no caso. H-. É a mesma coisa, pois é. Eles estão ali no meio justamente porque para indicar que eles podem... assim, não para indicar. Por estarem ali no meio, eles podem interferir. A câmera travou aí, né? Enfim, eu vou gostar da explicação. Eles estão ali no meio justamente por causa disso que eles podem interferir nas reações da eletrólise. Então, a gente tem ali no final uma lista de prioridades. No topo, a descarga do cátio, produz metal correspondente, ou hidrogênio gasoso. Depois, a descarga de ônio simples libera o próximo elemento. E, por fim, a descarga de hidroxila libera água e oxigênio gasoso. Então, justamente as reações que estão indicadas ali. A redução do A a partir do... Redução? Sim, pois é, com o exemplo do H+. Ou então, ali no caso, a oxidação do B, ou então a reação ali das hidroxilas, formando água e liberando elétrons, e os elétrons vão participar com a outra semi-reação, para poder reduzir uma outra coisa, outro átomo, outro íon, no caso, que está envolvido. E é essencialmente isso. A gente tem essa ordem de prioridades. Você entendendo por que os metais nobres têm essa
facilidade crescente de descarga, a nobreza deles faz com que eles tendam ao estado estado neutro. Então, se eles estão positivos, eles tendem a puxar o elétron. E a situação inversa para os que estão lá no topo. O fluoreto é muito eletronegativo, então ele não tende a ceder com facilidade. Enquanto metais alcalinos cedem com facilidade. Acho que pode passar. Alguém ficou com dúvida nessa parte? Certo. Por fim, a gente tem a eletrólise aquosa com eletrose inerte, que é quando o eletroso simplesmente não participa de uma reação. Ele está ali só como veículo através do qual os elétrons vão passar. E no caso desse esquema, a gente tem no meio uma membrana semipermeável que ela vai manter os líquidos separados, mas os íons podem se mover de uma forma que eles vão para o ânodo ou para o cátodo, dependendo de qual íon for. Para o cátodo vai o cátio, o sódio Na+, para o ânodo vai o cloreto, que é o ânion. Então, no ânodo, o cloreto doa elétron, e no cátodo, o Na recebe elétrons. Diferente assim, primeiro a semelhança. Como o Cl- ele doa elétron e gera o Cl2, ele vai para a forma gasosa, e da mesma forma do anterior, na forma gasosa, ele tende a sair da solução, ele sobe e vai embora. Ele está isolado como gás. Enquanto do outro lado, a gente tem o Na+, que vai ser reduzido no caso, ele não vai ser reduzido, ele está isolado por causa da diferença de cargas, e aí ele vai interagir com as hidroxilas que a gente tem na solução do outro lado. Que, no caso, entra só água, e aí chega o Na+. E aí, no caso, o H+ vai para um lado, e o Na+ vai para o outro lado, para manter a paridade de cargas. E aí o Na+, ele não se combina porque é uma solução, mas ele fica como hidróxido de sódio, que na forma aquosa é uma solução, ele vai sair ali por baixo, e aí ele está isolado. A gente tem o hidróxido de sódio, e aí pode usar outro processo para poder ter o sódio puro. O importante é que separamos o sódio do cloreto. E ali a gente tem as semi-reações. Da oxidação, a gente tem o cloreto doando elétrons, no caso, o elétron sendo tirado dele, e na redução, a gente tem a redução do hidrogênio, o H+, no caso, que vai formar H2 gasoso, que também sai. Ou seja, está aí a principal diferença que a gente tem entre a aquosa e a ígnea. Na ígnea, a gente já produzia o Na isolado, e aqui a gente não produz isolado porque tem a interferência da água e dos íons da água, o H+, e a hidroxila. E por causa dessa interferência, a gente tem que o H+, ele é reduzido ao invés do Na+, porque ele é muito estável como íon, praticamente solução. Ele explodiria, ele pegaria fogo se virasse sódio aí dentro da solução. Então, no final, a gente tem a reação ali, que, percebo, em situações normais, essa reação não aconteceria. É só cloreto mais água. Mas como a gente investiu energia em fazer essa separação, em poder fazer essa polarização de cargas entre o cátodo e o ânodo, a gente força essa reação a acontecer. Ela não é espontânea. Tivemos que dar energia para o sistema para puxar cada íon para um lado. E aí a gente tem a separação. O Cl2 isolado como gás e o sódio isolado como hidróxido de sódio. Pode passar no próximo, Mariana. Aqui a gente tem outro exemplo, que é a eletrólise de sulfato de ferro em solução, também com eletrodo inerte. O eletrodo, de novo, não participa da reação. Ele está ali só para puxar, para poder exercer carga elétrica e puxar cada íon para um lado. A gente tem, de novo, a interferência por causa da presença da hidroxila. A hidroxila vai doar elétron, vai liberar oxigênio, vai virar água,
e o ferro vai receber os elétrons. Nisso o ferro vai ser reduzido de ferro 2 para ferro 0, o ferro puro, sólido. E, no caso, como o ferro, diferente do Na+, ele não é necessariamente mais estável na forma iônica, aqui ele já é reduzido diretamente. A interferência foi do outro lado. A hidroxila reduziu ele, enquanto no outro exemplo foi o H+, que recebeu os elétrons. Então, no caso, o ferro está isolado na forma pura. Ferro sólido. Que, como não é solúvel em água, ferro sólido. Pode passar. Aqui a gente tem um outro exemplo, uma questão sobre a eletrólise aquosa, que, de novo, é uma questão teórica. O mais importante dessa parte é entender o conceito. A gente tem as cargas, cada carga puxa um íon para um lado, e a gente tem a separação, porque um deles ou vira sólido, ou seja, ele sai do meio reacional, ele sai da solução, ou o outro vira um gás, ou seja, ele sai da reação. Então, a gente tem a eletrólise é um processo não espontâneo, de grande importância para a indústria química. Uma das aplicações é a obtenção do gás cloro e do hidróxido de sódio a partir da solução aquosa de cloreto de sódio. Foi o mesmo que a gente viu anteriormente. Separação de NaCl em hidróxido de sódio e o gás cloro. Então, a gente tem o produto secundário obtido vapor de água, oxigênio molecular, cloreto de sódio, cloreto de hidrogênio ou hidrogênio molecular. A própria questão já falou que a gente tem a obtenção do gás cloro, isolando o cloreto, e tem a obtenção do hidróxido de sódio, isolando o NaOH. Vocês lembram que nessa reação teve a interferência do H+, e justamente por isso o Na não foi reduzido a zero, ele continua Na+. Como o H+ foi reduzido a zero, ele se torna H2, que é justamente o NOx zero, a forma de NOx zero do hidrogênio, a forma pura, gasosa, inclusive, que vai sair da solução também. Então, ele é o produto secundário que a gente tem. Se o cloro e o hidróxido de sódio são os principais da separação, ele que interferiu ali na redução e foi reduzido no lugar do sódio, ele é o produto secundário, que é uma coisa que a gente não vê na eletrólise ígnea, por exemplo. Como ela é diretamente no NaCl, a gente só separa e tem os dois ali isolados. Não tem essa formação de um produto secundário, porque não tem a interferência dos íons da água. O H+, que pode se reduzir, e o H-, que pode doar elétrons, formando água, oxigênio e doando elétrons para a reação. Esse é o lado dele da semi-reação. Então, a resposta do outro lado, eu acho. No próximo slide. Tá aí. A gente tem a semi-reação do H+ sendo reduzido ao NOx zero, H2, e o cloreto sendo oxidado ao NOx zero. Temos o gás cloro, que vai sair da reação com gás, da mesma forma que o H2 vai sair da reação como gás. E a gente tem o hidrogênio molecular, como sendo a resposta. Eu acho que eu me atrapalhei lá atrás, eu acho que eu disse que era o C. É o D. O hidrogênio sai da reação como sendo o byproduct, o produto secundário. Pode passar, acho, slide. Alguém não entendeu por que o hidrogênio sai no lugar por que ele é reduzido no lugar do sódio? E por isso que ele é o produto secundário? Ok. Essa parte dos outros ativos é a do NAI, né? Oi, mas eu achei que tu ia explicar essa parte. Se quiser, pode explicar esse slide. Eu vou explicar, então. Ainda está ligado com a outra. Diferente do eletrodo nativo, que a gente tinha no outro caso,
o eletrodo ativo ele vai participar da reação. Ou seja, ele é feito de uma substância que vai ser de alguma forma consumida, de forma semelhante ao que a gente viu lá nas pilhas, lá atrás. E de forma parecida também com o que a gente tem na ponte salina e com os eletrodos. No caso, eletrodos ativos, exatamente. Então, ele é não inerte ou ativo quando ele participa da reação de eletrólise. Ele não está lá só para transferir elétrons de um lado para o outro. Ele é ativamente consumido em uma reação e o outro ele tende a se agregar em volta do eletrodo, como dá para ver ali no esquema. Um deles é meio que consumido, ele se separa do eletrodo, ali a lama anódica, e no outro a gente tem o cobre metálico polificado, que está se agregando em torno do eletrodo de cobre. Então, pode escrever todos os metais do cobre. O cobre ele é um metal nobre. Então, naturalmente, ele tende a sofrer oxidação com maior dificuldade. Então, a gente tem ele aí participando da reação, porque, essencialmente, só tem ele para transferir os elétrons de um canto para o outro. Ele está também na solução ali, de sulfato de cobre. Por isso que o cobre vai se agregar em volta do eletrodo. Então, a gente tem as semi-reações ali. O cobre donando elétrons, e no outro, o cobre sendo reduzido a forma sólida. A corrente elétrica apenas transporta o cobre puro do ânodo para o cátodo. Ou seja, justamente o que a gente tem ali, o que é consumido de um eletrodo, acaba se agregando em volta do outro. Os dois estão na mesma solução de cobre, como dá para ver ali. Ou seja, é só uma transferência em que, por um lado, passam os elétrons ali por cima, na ligação que a gente tem. Na verdade, é uma solução só. Os elétrons passam por um lado e o cobre passa pelo outro. Não é, deixa eu ver. É diferente potencial, a gente tem o ânodo e o cátodo. Tá ali em cima, é separado, ok. Então, a corrente elétrica transporta o elétron e o cobre em si, da solução, ele se agrega ao eletrodo. Por isso que ele é um eletrodo ativo. O próprio cobre está participando, diferente das anteriores. Não é só transferência de elétron e um outro íon ficar responsável por esse balanceamento de cargas. O próprio cobre está participando dos dois casos, doando elétron e recebendo elétron.